Olá pessoal, Humberto Palma aqui da Redesign mais uma vez. Hoje, um prazer em mostrar uma demo muito legal, feita com a parte dos agentes novos aí da UiPath, tá? E a gente vai falar um pouco hoje sobre planejamento de demanda, vamos falar sobre estoque e direcionado num caso muito legal de logística, tá bom? Então, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar, tá? Então, antes de mais nada, agentes e UiPath, né? Então, a UiPath aí, sexto ano seguido, acho que indo para o sétimo ano seguido, como a ferramenta número um aí da questão toda em relação a RPA, né? Então, a UiPath fez essa arte que eu achei bem legal. Então, assim, imaginem que os RPAs vão continuar existindo, toda a parte ali de construção baseada em regras de negócio, construções supervisionadas e assim, com dados estruturados, etc. Cara, vamos lá, continuam funcionando, os RPAs estão super importantes e cada vez mais poderosos, né? Só que, do outro lado ali, a gente está começando agora a falar também dos agentes, né? Então, criações intuitivas, adaptabilidade, tomada de decisão, decisões autônomas, adaptação a conteúdos externos, chamadas externas a modelos de LLM. Então, nasce aqui um mundo novo, coisas que realmente antes a gente não conseguia resolver com RPAs tradicionais e que agora, dentro da plataforma da UiPath, a gente também consegue resolver. Tá? Então, a forma com que melhor eu apresentei, melhor eu pensei em apresentar como que um agente pode funcionar é mostrando essa tela que, na verdade, a gente chama ela de maestro. Então, pensem no seguinte: tudo que for processos mais complexos, a UiPath tem agora uma super funcionalidade chamada Maestro, né, dentro da sua cloud, que consegue produzir fluxos como esse aqui que estão desenhados. Isso não foi feito numa ferramenta externa, foi feito na própria Maestro, onde essas execuções encadeadas aqui podem ser RPAs tradicionais, podem ser chamadas a LLM, chamadas a API externas e também podem ser agentes. Então, na verdade, a gente enxerga que o agente passa a ser mais uma super ferramenta dentro do pool que a UiPath já possui, para que a gente consiga fazer automações avançadas, resolver grandes problemas e atacar grandes casos de uso como esse que a gente vai falar na sequência. Então vamos imaginar como que funciona esse meu agente, né? Então eu estou falando de otimização de estoque numa empresa de logística. Então a gente também, algumas pessoas chamam isso também de demand planning. Então imaginem o seguinte: eu dei a um agente uma missão para que ele otimize o estoque. Então, dado um produto, dado um SKU aqui da minha empresa, a gente fez uma configuração de um agente, vocês vão ver ele funcionando já já, daqui a pouquinho. Então, eu posso, por exemplo, conectar ele a bancos de dados, dar contexto para eles de informação, eu posso trazer informações em buckets, eu posso chamar ferramentas externas. A gente vai ver que aqui a gente chamou uma ferramenta externa para fazer uma parte de forecast de série temporal, que basicamente foi um notebook externo que a gente construiu. A gente pode acessar bancos de dados, a gente vai fazer isso para a gente consumir ali qual é o estoque atual de um determinado produto. E depois a gente pode fazer qualquer tipo de integração que a gente possa imaginar. E aqui eu ilustrei com o Salesforce, por exemplo, onde eu poderia estar colocando um pedido de compras mais à frente, ou criando alguma ação baseado na decisão que o meu agente tomou. Legal? Então, basicamente, essa é a missão aqui do agente, e a gente vai ver ele funcionando agora, e vai ser divertido aqui para a gente conseguir destacar aqui alguns diferenciais da plataforma. Tá bom? Vamos ver como isso ficou. De novo, vamos lá agora para a parte divertida, né? Então, estou dentro da plataforma, estou dentro da construção de um agente, tá? Então, estou dentro aí do Agent Builder. E aí a gente tem uma interface super bacana e super intuitiva aí da UiPath, muito legal para a gente conseguir funcionar aqui e ver isso com maiores detalhes, tá? Então eu tenho, claro, uma estruturação aqui do meu agente, em que pasta que ele está, a parte de segurança e etc. Eu tenho como trazer para o corpo aqui do meu agente uma série de informações interessantes, a gente vai inclusive utilizar isso, contexto, conexões externas, catálogo de tarefas que já existam, entre outras coisas, tá? E aqui na parte central, vamos chamar assim, eu tenho a missão, né? O que vai acontecer nesse meu agente? Como é que ele vai funcionar? Então eu fiz aqui um famoso prompt de sistema,
Então, eu não vou ler o prompt inteiro, mas basicamente estou dizendo para ele que ele gerencia o estoque, a gente vai precisar resolver essa questão aí do estoque mínimo, baseado na demanda, baseado no meu estoque atual, etc. Eu passei para ele algumas instruções aqui e disse para ele qual é a saída que eu quero que ele exiba, que na verdade vai ser basicamente uma tomada de decisão em relação a ter que comprar mais estoque, né, fazer mais estoque ou não, né? Nesse meu caso aqui de exemplo. Então, o que eu trouxe de contexto aqui? Dentro do contexto, uma outra automação, e isso exemplifica a questão do maestro, né? Uma outra automação pode ter já sido executada, por exemplo, e ter acessado a base de dados e ter gerado um output com isso. Eu posso ter exportado isso via uma consulta, via uma API, por exemplo. Então, assim, imagine que algo já aconteceu, já li o estoque de alguns ou de todos os produtos, ou de algum deles, e eu já fiz também a execução externa da nossa machine learning lá de série temporal. A gente tem aqui na Redesign bastante skill em relação a fazer esse tipo de machine learning. Então, se vocês ficarem interessados aí na questão de como que a gente fez o planejamento da demanda, tem muita matemática por trás aí para a gente conseguir mostrar para vocês. E, basicamente, essas informações vieram aqui para o contexto. Nesse meu agente eu não tenho nenhuma ferramenta externa conectada, mas eu poderia ter, por exemplo, atividades que se conectassem no Gira, por exemplo, no Salesforce. Eu poderia chamar outros agentes e poderia chamar outras automações também. Então, um próprio agente pode também chamar um RPA, fazer algum uso dessa maneira, tá? Então, vamos lá. Dei as missões, fiz a configuração aqui do ambiente. Uma coisa bem legal, eu tenho à minha disposição alguns modelos, e eu diria que a gente tem modelos incríveis aqui, né? Então a gente tem o GPT, não preciso falar sobre ele, né? E a gente também tem o Claude aqui da Anthropic, que é incrível, tá? Então eu venho testando com o GPT mais atual, que tem aqui dentro do modelo, né? É a versão de novembro aí do ano passado. Ela está bem poderosa. Então, basicamente, a única coisa que eu não falei ainda é o prompt do usuário, né? Então, como é que isso vai chegar para dentro do modelo? Eu vou perguntar para o usuário: e aí, cara, qual é o estoque mínimo de que produto você quer ver? E basicamente isso vai virar um argumento aqui para minha execução. Já deu para entender. Acho que na hora da execução a gente pode ver aqui, cara, eu tenho alguns produtos aqui, alguns SKUs, então no meu caso aqui eram camisas. Então, eu estou falando para ele, cara, fala aí, vamos lá, vamos ler para mim a camisa preta tamanho G. A execução começa. Eu vou aumentar aqui a parte da direita para a gente conseguir ver bonitinho o que está acontecendo. Então, todo o encadeamento ali, o rastreamento do nosso agente começou a processar. Reparem que está em execução real aí nesse momento. Como era uma base de demonstração, foi tudo super rapidinho, então assim, ele já processou com sucesso, tá? E ele conseguiu me dar o seguinte retorno aqui, ó. A demanda prevista para essa camisa, tamanho preta G aqui, é essa aqui para os próximos meses. De novo, como que a gente calculou isso? Tem uma série temporal por trás que está sendo consumida por API, tá? E está sendo executado e salvando, a gente está salvando o resultado nesse arquivo aqui, tá? E a mesma coisa vale para o estoque. A gente tem uma chamada externa que está consumindo o banco de dados, trouxe aqui para dentro, por exemplo, ficar mais simples aqui, a gente também trouxe via um CSV. Então, legal, a informação chegou aqui. Então, eu estou falando o seguinte, cara, eu tenho 90 camisas dessa no estoque, tenho, sei lá, pelo menos alguns milhares ali de camisas que estou demandando vender até o final do ano. E aí o próprio agente, né? Por isso que a gente falou em relação à criatividade, em relação à tomada de decisão, o próprio agente está identificando que claramente a gente precisa fazer compra, né, necessária. Será necessário atualizar o estoque de determinado item. Então pensem nesse agente dentro possivelmente do maestro, fazendo o encadeamento dessas execuções externas e fazendo, claro, na sequência, a possibilidade do output desse agente ser alimentado a partir. Ser alimentado, não. Alimentar uma nova tomada de decisão, por exemplo, se eu preciso já direto emitir o pedido agora para o meu fornecedor dentro lá do Salesforce, eu já chamaria esse fornecedor e já colocaria ali o pedido. Então, o encadeamento da estrutura de RPA com os agentes é incrivelmente fácil e está super bem estruturado dentro dessa plataforma da WPF.
Estou terminando a demo aqui agora, mas claro, a gente está super à disposição. O RDN Lab está sempre aberto. Se vocês quiserem trazer demandas, trazer os casos de uso de vocês, sendo clientes já UiPath ou não, tá? Se vocês quiserem trazer aí os casos, a gente consegue estudar aqui, tentar fazer desenhos otimizados, tentar fazer uma arquitetura de solução legal, para que, quem sabe, a solução aí da UiPath possa ser um diferencial dentro da sua empresa, tá? Então, obrigado para quem ficou aqui até o final. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.